com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Glórias a Deus, queremos glorificar a Deus por essa oportunidade. Está começando mais um programa da Superintendência da Juventude, Ministério Restauração, que tem como presidente o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio. Nós somos pertencentes da área Canoas Leste, que faz parte da sub-região em torno oeste, que tem como supervisor pastor João Carlos Jacob. Nosso supervisor da juventude é o presbítero Lucas Arruda. Nós glorificamos a Deus por cada irmão que está agora neste momento videologado conosco, né? Já pedimos a sua participação, nos ajude a fazer esse programa. Eu estou aqui do meu lado esquerdo, diácono irmão Sérgio. Paz do Senhor, diácono irmão Sérgio. Paz do Senhor, diácono Júnior. Paz do Senhor a todos os irmãos que estão videologados juntamente conosco essa noite. Irmão Sérgio, só para nós fazer uma introdução bem rápida aqui. Acho que eu não sei se o senhor vai se lembrar, se faz 2 ou 3 meses que a gente teve a oportunidade de fazer aqui, estar aqui, né, juntamente com os irmãos neste programa, e nós estávamos falando acerca das atividades da juventude. E eu me lembro, irmão Sérgio, que nós estávamos numa época em que os decretos estavam bem acirrados, né, bem, eu não sei a palavra certa, mas rígidos, né, tinha que ser cumprido à risca. E aí surgia um grande desafio, irmão Sérgio, e o tema do programa que a gente fez na primeira oportunidade, o senhor se lembra o tema? Fala para nós aí então. O tema basicamente era como se portar, né? Como as atividades da juventude se portaria na situação atual que estava passando, né? Estava enfrentando. Era basicamente isso. O tema era o seguinte: como reagir diante do cenário atual? Qual era o cenário atual e ainda é, né? O cenário de crise, de pandemia, que nós temos duas sugestões, duas alternativas para fazer num período de crise, irmão Sérgio. Ou a gente cruza os braços e coloca a culpa na pandemia, vamos deixar para fazer quando os decretos nos autorizar a fazer as coisas, e a gente cruza os braços, simplesmente isso. Ou a gente crê, irmão Sérgio, que a gente serve um Deus poderoso que sabe de todas as coisas e tem o controle nas suas mãos, e a gente se posiciona diante dele e diz assim: Deus, como que a gente faz para agir nesse período? Graças a Deus, irmão Sérgio, toda a juventude da área Canoas Leste, todo o Ministério Restauração, escolheu a segunda opção, né? Então nós nos posicionamos diante de Deus e Deus nos deu um direcionamento para agir nesse período de crise. Eu queria te perguntar, irmão Sérgio, o senhor como um líder, um dos líderes da nossa área ali, de Canoas Leste, como que o senhor fez para manter, né, os jovens ativos? Qual foi a estratégia que Deus lhe deu para trabalhar com a juventude? Irmão Sérgio também é supervisor da nossa da área da música da nossa região. Então eu queria conversar com o irmão, ver como que o irmão tem se portado diante desse período, irmão Sérgio. Olha, basicamente a primeira coisa que eu acredito é não se conformar, né? Não se conformar com a situação que a gente está enfrentando e tomar uma posição para poder orar, para buscar em Deus uma direção, né? Com certeza Deus ele dá uma estratégia. Deus ele não dá uma luta, uma prova, sendo que a gente não possa suportar ou não possa vir a vencer a situação, né? Sim. Então, com certeza, quando uma situação difícil surge, automaticamente surge um trajeto, uma forma que tu age, buscando em Deus, com certeza, que a gente vai saber lidar na situação. E foi justamente isso que a gente fez. A gente buscou uma direção de Deus e Deus nos direcionou através de diversas atividades, umas atividades, como é que eu posso explicar, opcionais, assim, que não seja aquelas tradicional que a gente vinha agindo naturalmente, né? Através de lives, através de, enfim, outros programas, outros meios para suprir essa necessidade, né? E não deixar os jovens parados. Com certeza.
Irmão Sérgio, o irmão estava falando sobre direcionamento de Deus, me veio em mente uma mensagem que marcou muito a minha vida, que eu me lembro, do nosso pastor Humberto, que ali naquela mensagem ele prega até mesmo ele prega em espanhol, e o tema da mensagem era esse: para cada desafio, uma nova revelação. É verdade. Então Deus sempre tem uma nova ferramenta, uma nova direção, uma nova estratégia. Cabe de nós buscar dele, né, meu Sérgio? Diante desse período, nós temos que analisar, saber qual é o nosso ponto, o nosso raio de ação, até onde eu posso chegar, até onde eu posso ir, né? E glórias a Deus que nós assim conseguimos manter a juventude ativa, né? Porque na verdade a gente tem jovens hoje, irmão Sérgio, uma geração que está com o coração incendiado para fazer a obra de Deus. É verdade. Né? E do outro lado tem os decretos. Tentando E aí, nos limitar, né? Tentando nos limitar. E aí o nosso desafio é saber como se portar diante de tudo isso. Claro que os decretos é por uma necessidade, óbvio. Sim, sim. Sim, né? Mas aí por conta disso a gente tem que conciliar, tentar Conciliar. agir da melhor forma possível. Graças a Deus, Deus também levantou, né, uma equipe boa para nos auxiliar. Muitas vezes a gente fala em nós, mas na verdade nós simboliza um corpo, né? Sim, sim. Deus levantou líderes de pilar com estratégia, com visão. Inclusive na primeira live que a gente fez aqui, né, foi justamente isso, que os líderes de pilar expressaram aqui a visão, os posicionamentos, as ideias que eles tiveram para agir na situação que a gente estava enfrentando. E aí, o irmão Sérgio, aí a gente no primeiro programa deixou prometido, né? Que quando a gente tivesse a próxima oportunidade, para não ser injusto com os demais, a gente traria os líderes de pilares que ficaram faltando naquela primeira oportunidade, porque a questão de tempo, questão também aqui de quantidade de pessoas que nós tínhamos que respeitar, não deu para trazer todos. Então hoje, irmão Sérgio, nós vamos estar fazendo a parte B do programa, né? E nós vamos estar continuando falando sobre esse assunto. O senhor, como um líder, irmão Sérgio, de repente tem um líder lá agora, videologado conosco, e ele está buscando estratégias de Deus. É claro que a gente precisa entender que a revelação que Deus dá para ti, às vezes, não vai ser a mesma que Deus vai dar para mim. Mas se eu tiver um ponto de partida, eu já posso trabalhar a partir desse princípio. Qual é o conselho que o senhor daria para esse líder que está escutando nós agora, está buscando um direcionamento de Deus? A primeira coisa é agir, né? Ação. Reunir a sua equipe. Com certeza pelo menos a grande maioria das áreas tem aqueles jovens, ou aqueles jovens que a gente pode dizer assim, que se dispõem, podemos dizer assim, a trabalhar com um determinado pilar, que foca mais em determinada área dentro da igreja. E com certeza, juntando a equipe, bolando estratégias, com certeza, e claro, orando principalmente, ele vai ter uma visão, um direcionamento de como agir, como proceder, né? Glórias a Deus. Essa é a nosso desafio, né, irmão Sérgio? É verdade. Orar, né, que nem já diz algum ditado que às vezes as pessoas dizem, né? Oração é orar ligado com uma atitude, com uma ação. Por isso que existe a palavra, né, dividida no meio, e requer uma ação de nós. Glórias a Deus. Então, irmãos, nós vamos estar louvando ao Senhor nessa hora. Irmã Júlia já está ali com seu violão preparado. E logo após esse louvor, nós vamos estar então entrevistando um dos primeiros pilares dessa noite que ficou faltando no nosso primeiro programa. Não se esqueça de participar junto com nós, deixa aí o seu questionamento, a sua dúvida, glorifique a Deus através do chat, né? Faça sua pergunta, como que você tem trabalhado aí na sua área, como estão as atividades da juventude, e com certeza nós cremos que esse programa vai glorificar o nome do Senhor. Amém?
passar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente,
de casa envelheceu, na terra sua raiz. Ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz, ainda há esperança. A alegria vai chegar e tudo novamente irá voltar ao seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Países tão lindos e testemunhos que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco. Glorificado é o nome do Senhor. Temos certeza que Deus está à nossa frente. Glorificamos a Deus pela vida das moças que cantaram aqui. Agora eu estou aqui com o irmão auxiliar, irmão Wellington. Paz do Senhor, irmão Wellington. Paz do Senhor, Diácono Júnior. Paz do Senhor a todos, queridos videologados. Que Deus os abençoe. Glórias a Deus. Irmão Wellington, quantos anos o senhor tem? Eu tenho 20 anos. Bem novo, né? Glórias a Deus. Irmão Wellington, apresentar para os irmãos que estão dialogados com a gente. O irmão Wellington é um dos líderes um dos nossos pilares lá da nossa área, né? O irmão Wellington é o líder do pilar de jejum e oração. O que é o pilar de jejum e oração, irmão Wellington? Amém. Bom, uma das responsabilidades, ou melhor, as responsabilidades do pilar de jejum e oração são as seguintes. Nós temos a responsabilidade de fazer escalas semanais, mensais ou quinzenais, podemos dizer assim, para a juventude estar buscando ao Senhor, jejuando, orando. Também nós somos responsáveis por consagrações, seminários a respeito de jejum e oração, ou apenas um estudo assim pequeno que nós podemos falar nas consagrações, vigílias, tudo que envolve jejum e oração, nós temos essa responsabilidade. E podemos dizer que não é só estar num cargo, a gente tem que atuar, tem que agir, tem compromissos, não podemos estar de enfeite. Então o pilar de jejum e oração é um pilar ativo na juventude. Já diz a palavra, né, irmão? Ele tem um pilar, né? O pilar, ele traz quando a gente fala de pilar, traz a ideia de sustento, né? Sim. Então toda a base que vai ser construída em cima, ela precisa de ter um pilar, né? Então,
é um dos sustentáculos e ao mesmo tempo pesa sobre esse pilar uma responsabilidade, né, irmão Elito? Há quanto tempo que o senhor trabalha com esse pilar? Vai fazer 1 ano em agosto, na área Canoas Leste, mas na congregação, creio que uns 2 anos. Glória a Deus. Claro que tem os seus segundos, seus cooperadores, Claro, com né, certeza. que não puderam estar aqui pela questão do nosso espaço e também questão de tempo, né, mas o irmão vai estar representando toda a área no caso. Glória a Deus. Nós temos ali algumas imagens, irmãos, que vai mostrar um pouco para os irmãos como que esse trabalho vem sendo desenvolvido nesse período, né, irmão Elito? Sim. Um período de pandemia. A irmã vai estar passando para nós ali. Glória a Deus. O que estava acontecendo nessa imagem, irmão Wellington? Bom, nessa imagem temos um evento e por mais que nós estejamos numa pandemia, né? A gente pode dizer que a obra de Deus, ela não parou. E ela não vai parar. Porque Glória a igreja é ligada pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus conduz a igreja a avançar. Então, nesta imagem, nós temos uma vigília de moças. Só lembrando, irmãos, que essa semana saiu um decreto um pouco mais acirrado, como a gente estava falando aqui. Então, nessa época, aí, os irmãos vão ver, na nossa área de Canoas, quando saiu essa atividade da juventude, essa vigília, grande vigília de moças, elas saíram de lá impactadas, né? Nós tínhamos o decreto lá, que nós poderíamos botar até 30 pessoas. Então os irmãos vão ver ali que existem 30 moças, né? E ela não chegou a ser 30 ali, né? Mas elas estão bem afastadas ali, todas cumprindo, né? Lá na entrada, lá tinha álcool e gel, a gente cumpriu todas as normas, né, irmão Hélio? Sim, só para esclarecer para os irmãos. Sim, a gente estava com um compromisso com Deus, mas também obedecendo às autoridades, é claro. Só que a gente tem que saber diferenciar, obedecer a Deus e também obedecer às autoridades. A gente não pode achar que, bom, a gente vai obedecer às autoridades, mas vamos parar de orar, vamos parar de jejuar. E glória a Deus que tinha moças que estavam orando, tem moças que estão orando, que estão jejuando. E aqui, a ordem também invertida, mas aqui é a segunda vigília de moças que nós tivemos. Não tivemos uma vigília, não tivemos uma consagração, um dia de oração. Todos os dias temos um compromisso com o Senhor. Como que foi essa vigília, irmão Elito? Começou que hora, terminou que hora? Bom, a vigília das moças e dos moços também, né? O horário é das 23h30 até as 3 horas da manhã. Então, das 23h30 tem um período de oração, depois as moças vão louvar o Senhor, tem uma puxa o louvor lá no microfone, mas todas vão adorando o Senhor Jesus. Também tem os períodos de oração, orações objetiva, e depois tem a palavra de Deus, que pode ser tanto ministrado, teve uma vigília que foi ministrado por uma irmã da nossa área, mas também as moças, elas são ativas, elas também pregam. E glória a Deus, na primeira vigília teve moças que pregaram. Glória a Deus, né, irmão? E passa muito rápido, né, irmão? Verdade. Eu lembro que nessa vigília aí nós ficamos lá, todos os líderes, ficamos que nem os guardas lá, os sentinelas, né? Protegendo a porta lá enquanto elas adoravam a Deus e passou muito rápido o tempo, né? E aí a nossa vontade era de entrar lá também e glorificar a Deus junto com elas, porque foi muito impactante, né? Esse foi o testemunho relatado por elas mesmo depois. Então a irmã vai estar passando mais uma imagem. Glória a Deus. Este evento aí, nós podemos dizer assim, foi uma consagração que nós tivemos. Aí está a congregação Contel, mas todas as demais congregações, elas também estavam em consagração. Eu creio que essa foi a primeira consagração que nós tivemos e foi um modelo para a área, vamos dizer assim, que a gente estava em teste. Então, aqui foi uma consagração, irmão Júnior, diferenciada, porque todos os jovens literalmente participaram. Todos deram um estudo bíblico, vamos dizer assim. Claro que pequeno, mas qual era a ideia? Nessa consagração que nós fizemos, a gente pegou temas que os jovens, eles, vamos dizer assim, eles precisam utilizar diariamente. Com perguntas, por exemplo, por que tu usa saia? Por que tu usa calça? O que é dízimo? O que é oferta? Na escola, os jovens têm muitas dessas perguntas. São muito questionados por isso. E ficam sem saber ter um Exatamente. argumento. Não tem aquelas armas que, na verdade, a gente é ensinado na igreja. Mas, às vezes, por a gente não ter, como é que eu posso dizer? A gente não buscar ler e ensinar também, a gente só querer ouvir, meio que fica travado. Sim. Mas nessa consagração, os jovens, cada um recebeu um tema. Teve jovens que pegou, por exemplo, em dupla,
uma coisa que estava acontecendo e ainda está, ainda mais nessa pandemia, sobre a depressão. Teve duas Muito moças, por interessante. exemplo, que falaram sobre a depressão, explicaram o que era, como a gente deve agir diante dessa situação, porque a gente não precisa estar em depressão para nós estudarmos e sabermos como agir. Tem pessoas que estão em depressão e a gente pode ajudá-las. Então, os jovens falaram sobre depressão, sobre o que é dízimo, o que é oferta, tudo isso, cada um ensinava e explicava nessa consagração. Eu me lembro que praticamente quase todos deram um estudo, né? Às vezes durava 10, 15 minutos, Sim. mas que foi muito edificante, né? É tipo um trabalhinho de escola, não era para ser vamos dizer assim, um teólogo. Não, Inclusive- era para os jovens estar ali. Inclusive eu tô vendo lá na foto, lá tem até uma cartolina lá, muito usada no tempo do colégio, né? Sim. Bem simples, né? Foi um trabalho de escola, porém no meio espiritual, vamos dizer assim. Com os jovens estavam em oração, estavam em jejum, louvamos ao Senhor. E foi um momento, vamos dizer assim, uma consagração, pelo menos para mim, foi marcante. E também pelos testemunhos dos jovens, eu creio que foi impactante. Glória Glória a a Deus, Deus. né? Glórias a Deus. A irmã vai estar passando ali a próxima imagem. Vamos ver. Acho que essa já foi. Sim, essa foi, já foi. Acho que a gente Glória a mandou Deus, repetir aleluia. lá pra irmã. Mas assim, a juventude da Aracanos Leste está, Diácono Júnior. Está avançando, está orando. A gente não tem apenas consagrações, né? Mas a gente está falando por enquanto das fotos. Aqui foi na vigília de moças. Foi na segunda Um dos vigília de moças relatos também. ali, né? Um dos Sim, relatos. em um momento eu creio que de adoração a Deus. Para quem não sabe, tá? A gente não tem absoluta certeza. Porque... o que estava acontecendo aqui? Porque era de moças. Então os líderes estavam ali na volta da igreja, vamos dizer assim. E as moças estavam ali adorando, cantando, abrindo culto. Estavam fazendo tudo para a glória do nome de Jesus Cristo. Por Glória isso a que Deus. a gente tem essas fotos assim. E eu creio que este momento era um momento de quebrantamento, né? Que as jovens, pelo que elas começaram a falar, comentar, foi um momento da presença de Deus impactou a vida delas. Porque a gente fez a primeira vigília de moças e daí a gente queria fazer até uma vigília de moças virtual, pelo Zoom, outros aplicativos. E teve irmãs que falaram, não, tem que ser vigília presencial. Porque aquilo que aconteceu, a gente quer que aconteça de novo. Glória a Deus. Glória a Deus. É interessante ver essa atitude própria, né, irmão Eriton, de... não precisa o líder lá vir com uma escala, não precisa o líder de pilar vir com uma escala, porque a escala às vezes dá aquela ideia ali de uma convocação, né? A gente vê essa atitude delas mesmo, essa iniciativa da própria pessoa querer buscar é totalmente diferente, né? Daí a Sim. gente vê esse resultado aí de Deus impactando a vida delas e o nome do Senhor sendo glorificado, né? Glória a Deus. Irmã vai estar passando a próxima. Aqui também aqui foi uma consagração que aconteceu na sede da Aracanos Leste, um momento onde os jovens também receberam da palavra de Deus, porque é muito importante, né? A gente assiste as lives, a gente recebe conteúdos nos canais da igreja, que há vários canais, né? Inclusive a Juventude da Aracanos Leste também tem o seu canal. Então, só que é muito importante a gente estar presencial em um culto, né? A gente ter o Claro, contato com com os nossos certeza. irmãos, a gente falar com eles sobre os acontecimentos, porque é mais fácil a gente focar nas coisas de ruim que acontecem. Mas acontece muitas maravilhas de Deus, ainda mais neste momento que a gente pode dizer um grande deserto, Deus tem operado maravilhas. Sim. Então aqui estava a juventude em consagração, desde as 9 horas da manhã, eu creio, até meio-dia. Teve outras consagrações que durou até as 15 horas. Na consagração passada aqui, da foto passada, foi até as 13 horas. Por isso que os jovens conseguiram Ficaram falar um pouquinho bastante. mais, né? Isso, exatamente. Mas eu me lembro, irmão Hélio, que nessa consagração que teve na nossa congregação sede ali também, os jovens foram bem usados ali, né? E o irmão Sérgio está aqui do lado aqui. Glória a Deus. E eles a gente tenta, para os irmãos entenderem, a gente tenta fazer lá, irmãos. A gente tem 4 congregações que tem jovens. Então, como a gente não tem condição de nos unir por causa desse período, então o que a gente faz? A gente tenta padronizar todas as coisas. Vai ter, por exemplo, uma vigília, vai ter vigília em todas as congregações ou separadamente, por exemplo, só moças ou só moços. Que nem nesse dia de consagração, teve consagração em todas as congregações, na sede, teve depois a congregação com o Theo, depois vamos falar com o nosso irmão aqui, que está também aqui do nosso lado.
teve também teve consagração da nossa congregação Estância. Então é muito interessante essa unidade, né, irmão Sim. Elito? Estar acontecendo essa busca de Deus, né, no mesmo horário, no mesmo propósito, mas divididos em congregações, né? Isso Sim. também traz uma consequência tremenda no mundo espiritual. Onde há uma reunião de jovens, vamos dizer assim, uma congregação de jovens, há os responsáveis pelo pilar de oração local, né? Então, a nossa responsabilidade como está à frente do pilar de oração da área é que todos eles estejam participando. Que nenhum jovem venha estar à parte, né? Sim. A congregação estava a fazer uma vigília e a outra não se importa. Não, a gente procura reunir todos para que nenhum se perca. Nenhum se perca. Para que todos estejam juntos no mesmo propósito, no mesmo objetivo, que é cada dia mais ser aperfeiçoado por Jesus para nós morarmos no reino do céu. E esse é o grande desafio da nossa vida, né, irmão Wellington? Se aproximar de Deus, né? Esse é um desafio tremendo, né? Quando a gente se aproxima de Deus, irmãos, coisas grandes acontecem, coisas Glória a Deus. diferentes acontecem. E isso tudo acarreta em vitórias, né? A irmã vai estar passando a próxima imagem lá para nós. Glória a Deus. E essa foi uma vigília de moços, a primeira vigília de moços. A primeira vigília de moços. E foi uma glória de Deus também. Nós não estamos a querendo Deus. ser uma pessoa, como é que eu posso dizer? Querendo ser clichê, vamos dizer assim, foi uma glória de Deus, mas foi aquilo, sabe? Não, foi uma presença de Deus maravilhosa e que dá saudade, sabe, irmão Júnior? Passa tão rápido. Também se iniciou às 23h30 e foi até às 3 da manhã essa vigília. Os jovens louvaram o Senhor, teve orações objetivas e também teve a pregação. Inclusive teve 2 pregações. O que acontece que eu percebi nessa primeira vigília, irmão Wellington, tanto das moças como dos moços. Aquela anterior ali foi a primeira, foi a segunda vigília de moças, né? Sim. Tá, essa foto ali agora foi a primeira vigília de moças, mas vamos estar apresentando ali a segunda. O que eu vi? Foi bem naquela época em que as coisas saíram, os decretos, aí teve que fechar a igreja, ficou todo mundo isolado, e aí ficou aquele período sem culto. Então daí as coisas começaram a retornar, os cultos devagar ali, né? Sim. E aí o culto com horário reduzido, claro que cada área tem os seus decretos diferentes, estou falando aqui do decreto que a gente tinha lá para obedecer. E aí o que aconteceu, irmão Hélio? A primeira vigília, depois do período de pandemia, de isolamento, aquele que estava assim acirrado mesmo, como está agora, né? Então os jovens foram lá com uma sede de Deus, assim, ó, que foi tremendo, né? Glória a Deus. Nessa vigília teve um moço que pregou. Nossas vigílias, a gente sempre dá a oportunidade de um jovem trazer uma palavra de 10, 15 minutos, e aí a gente descobre que tem pregadores no nosso meio, né? Glória que Deus tem uma chamada tremenda. E uma vigília também bem específica, terminou 3 horas da madrugada, mas a glória de Deus, né, nos impactou muito, né, irmão? Nós procuramos nas vigílias fazer um momento de clamor a Deus, né? Aproveitar a madrugada para louvar o Senhor, para adorar a Deus, para orar e também ouvirmos a palavra dele. Porque os jovens vão lá adorar, vão dar para Deus, vão adorar, glorificar, agradecer a Deus por tudo. Mas também ninguém sai vazio, com certeza. Ninguém sai vazio da presença de Deus. E aí foi a nossa primeira vigília de moços. Glória a Deus, né? Temos mais alguma imagem? Eu creio que temos. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que tem mais uma. Tem. E aí foi a segunda vigília de moços. Foi a segunda vigília de moços. Eu não estava, mas por motivos óbvios, Teve, né? né? Estava trabalhando, né? E... Mas eu posso te dizer, irmão Hélio, que foi... Deus nos impactou também. Glória a Deus. Eu só recebi notícias, né? E graças a Deus foram boas notícias. Boas notícias. O interessante, irmão Júnior, é que conforme o tempo vai passando, a tendência do ser humano é esfriando, se afastando da presença de Deus. Mas quando uma igreja incentiva as pessoas a orar, prega a palavra, a verdade, não oculta, sabe, algumas coisinhas, não deixa de aplicar uma coisa porque acha muito difícil. Nós temos uma juventude no Ministério da Restauração, uma juventude abençoada, que sabe a verdade, que não está a parte de algum versículo da palavra, porque algum pastor tem medo, porque é muito forte. Sim. Então a juventude vai avançando em oração, em jejum, e a gente vai conquistando o mundo espiritual, no nome de Jesus. E nas vigílias eu creio que barreiras, muralhas que o inimigo vai planejando contra a nossa cidade,
o Senhor Jesus vai destruindo. Porque Com o Senhor certeza. se agrada de, imagina, meia-noite, das 23h30 até as 3 da manhã. Daí olha lá e vê aqueles jovens adorando, buscando a Ele. Enquanto a terra tá fazendo tudo que o inimigo gosta, vamos dizer assim. Sim. Tá aqueles jovens buscando o Senhor, adorando a Deus, intercedendo pelas almas que perecem. Então eu creio que neste momento Deus não age só na nossa cidade. Deus vai agindo na nossa nação, vai agindo em lugares que a gente não, até mesmo, não chegou ao nosso conhecimento. Tem coisas que a gente vai ver o resultado depois de anos, né? Verdade. Mas foi daqueles momentos ali que Deus nos direcionou a orar, a quebrar muralhas, né? A vencer no mundo espiritual. Eu não sei se tem mais alguma imagem, irmã. Não? Obrigado. Mas isso aí são praticamente, né, um resumo, né, irmão Sim. Wellington, das atividades da juventude, principalmente, especificadamente desse pilar de jejum e oração. E existem outras coisas que envolvem o pilar, né, irmão Wellington? Sim. E a gente vê que Deus vai ligando uma coisa a outra, né? E até nós temos um blog, se os irmãos quiserem ver mais imagens, esse blog vai estar depois nós vamos estar passando o link para os irmãos. E ali tem mais especificadamente cada foto ali. Os irmãos vão poder estar vendo ali com os próprios olhos, né? E vão estar ali entendendo o que Deus fez no nosso meio, né? Glória a Deus. Tem mais alguma coisa para falar, irmão Wellington? Bom, fica à vontade. Amém, glória a Deus. A gente falou de eventos onde os jovens eles se reúnem, consagração, vigília. Sim. Porém, a gente tem escalas praticamente todos os dias. A gente incentiva os jovens, orem todos os dias, procurem jejuar o máximo possível. Porque a gente está numa preparação, a gente está sendo preparado, né, irmão Júnior? Para o Senhor Jesus vir buscar a sua igreja. A gente tem uma missão nessa terra, de alcançar almas, alcançar mais jovens. Então, todas as semanas nós procuramos lançar escalas de jejum e de oração para os jovens estarem conectados com Deus. Então, a gente faz campanhas na madrugada. Nós estamos agora, começamos sexta-feira, começamos hoje à meia-noite até a 1h da manhã, uma campanha de oração. Amanhã tem mais, vai até domingo. 3 dias. Nós procuramos fazer campanhas na madrugada, ao dia, e procuramos agora, aos sábados, nós estarmos em jejum até o final do culto também. Então, eu posso dizer que toda semana nós lançamos no grupo da juventude uma nova campanha, né? Seja de madrugada, seja pelo dia. Nós temos campanhas para os jovens estarem conectados com Deus. Antes nós fazíamos, colocávamos os nomes, deixávamos no papel. Só que daí a gente começou a ver uma necessidade dos jovens saírem daquele meio, sabe? Do que fica meio automático, limitado, né? Um pouco às vezes. Vamos deixar Deus agir. Daí a gente coloca, vamos supor, vai ter campanha de oração da meia-noite até a 1 da manhã, de segunda até sábado. Então todos os jovens procuram orar todos os dias, vamos por salvação de almas. E daí procurem jejuar frequentemente, quando puderem, vamos dizer assim, achar o dia melhor para jejuar. Então a gente procura incentivar os jovens a estarem sempre conectados com Deus. E também no grupo da juventude, a gente recebe os pedidos de oração. Isso que eu ia comentar, muito interessante. Sim, muito os pedidos de oração. Por exemplo, alguém tem uma necessidade, passa lá pro irmão Felipe Kerber, que é o meu braço direito, vamos dizer assim, que está ali sempre me ajudando. Passa lá pro irmão Felipe, que ele vai colocar no grupo da juventude. E lá os jovens vão ver, vão orar, vão buscar o Senhor por aquelas pessoas. Queria comentar alguma coisa. Não, é interessante, Moerito, que essas atividades assim eu posso dizer de imediatismo, né? Que nem o irmão Hélio estava falando aqui, a gente tem o grupo lá de jovens, né? E aí surgiu uma necessidade. Eu me lembro que uma vez, contar um testemunho aqui de mim mesmo, né? Que eu tava com a minha irmã, tava passando por um momento bem complicado, muito difícil. E era aquele momento, irmão Hélito, que eu tava trabalhando. E eu não tinha como parar para orar. Não tinha como. Deus conhece o nosso coração, sabe, né? Nossas possibilidades, nossas limitações. E aí eu me lembrei do grupo e mandei uma mensagem pro senhor. E ele disse, irmão, coloca o nome dessa pessoa em oração lá, né? Convoca lá os irmãos para orar. Porque está acontecendo algo agora, ela precisa de uma intervenção de Deus, senão não sei o que vai acontecer. Aí eu me lembro que o irmão já pegou, já botou lá no grupo e os jovens já confirmaram. E eu senti naquele momento ali, irmão Hélito, um conforto de Deus, sabe?
Eu não consigo explicar, mas eu senti que eu não estava sozinho na guerra. Glória a Deus. Então, isso é muito interessante. São pequenos atos que nos proporcionam experiências incríveis com Deus. E depois a minha irmã, ela foi curada, Deus agiu na vida dela. Aleluia. Tá totalmente bem hoje. E eu pude dizer para ela com toda a autoridade, Deus levantou pessoas para orar, porque Aleluia. ela não é crente, né? Sim. Então eu creio que Deus agiu tremendamente na vida dela por através de um simples ato, né? Glória a Deus. E a gente vê, irmão Júnior, que os jovens oram e Deus responde. Sim. Porque não é, como é que eu posso dizer, esse não foi o único testemunho. Várias pessoas, a gente lança o pedido lá no grupo, eles falam, agradece porque a pessoa foi curada, saiu do hospital. Então, tem pedidos assim que a gente se apavora, que as pessoas mandam. Ora porque não sei quem quer se matar. A gente fica, meu Deus. Recebemos milagre. fotos, eu fico, Senhor Jesus, tem misericórdia. É. Mas é pra isso que a gente tá, pra ajudar as pessoas. E aí a gente entra em batalha naquele Sim, momento. glória a Deus. Glórias a E teve Deus. até uma campanha de oração, irmão Júnior, que a gente fez, foi 3 sábados. No primeiro sábado a gente foi na congregação Estância, no segundo sábado na sede da Aracanoas Leste e no terceiro sábado na congregação Contel. Então, das 9 horas da manhã, a congregação que estivesse no dia, ela iria ficar aberta até, vamos supor, umas 17 horas. E ali ia estar aberto para, especialmente, os jovens irem buscar Deus. No sábado isso, irmão. Isso, no Olha sábado. só que tremenda oportunidade, né? É claro que as nossas igrejas, as nossas congregações lá na área Canoas Leste, todos os sábados, elas ficam abertas, né? Para o jejum e a oração. Mas aí Deus deu uma estratégia para o irmão Elton, né? Nós concordamos junto de estar cumprindo com essa estratégia, de estar nessas congregações, né? Ali incentivando a juventude a estar ali também. Glória a Deus. Continua falando. Não, que bom que o senhor está falando, que eu até me esqueci. Tudo que a gente faz, irmãos, tudo, o Pilar faz, a gente passa para a nossa liderança. A gente tem o respaldo dos nossos líderes, dos nossos pastores. Ninguém faz nada assim, né, atropelando tudo, esquecendo das nossas autoridades. A gente tem princípios e devem ser respeitados, né? Sim. Para que a bênção de Deus seja sobre nós. Sim. Então, nesse primeiro sábado que a gente fez, foi alguns meses atrás, se eu não me engano, foi no ano passado até, que nós fizemos. Foi ano passado ainda. No primeiro dia dessa campanha, Deus fez um milagre que eu nunca vi na minha vida. Eu, particularmente. Certo jovem estava na porta de uma das congregações, né? E estava correndo a oração final. Estava já no final do culto. Eu até passei depois no grupo da juventude, dando esse testemunho, né, do que aconteceu. E estava passando um jovem na frente da igreja. Ele olhou assim para a igreja, parou, continuou caminhando. Daí ele chacoalhou a cabeça e falou, e voltou, se ajoelhou na frente da igreja e começou a orar. Que tremendo. E certo irmão chegou lá, colocou a mão sobre ele, convidou ele para entrar, para receber oração. Ele aceitou, entrou, falou que iria voltar. E isso foi impactante, porque o propósito dessa campanha era a salvação de almas. E passou aquele jovem lá na frente e ele voltou, irmão Júnior, ele se ajoelhou na frente da igreja. Houve uma ação Aquilo ali, espiritual, nossa, né? dá um choque na gente. Meu Deus, tu és fiel. Sim. Claro, a gente crê, né? A gente fala, Deus, tu és fiel. Só que muitas vezes a gente fala da boca pra fora. Mas quando a gente vê Deus operando essas maravilhas, a gente fica, meu Deus, a gente tem totalmente que diferente, avançar. né? A gente tem que avançar. Verdade. E nesses 3 dias, Deus fez maravilhas na juventude. Tem coisas que a gente não vê, né, irmão Júnior? Claro, com Mas com o certeza. passar do tempo, a gente vai ver os frutos que a gente vai plantando na oração. Aquela sementinha. E o passar do tempo, vem a resposta. Que a gente Glória olha a e Deus. fala, meu Deus, eu não merecia isso. Por que a bênção é tão grande? Eu orei tão pouquinho. É verdade. Mas Deus é assim, um Deus grande que faz coisas grandes. Glória a Deus, né, irmão Elton? Glória a Deus. Glórias a Deus. Irmão Elton, eu não sei se o irmão tem mais alguma atividade para apresentar. As mais alguma atividades, coisa. graças a Deus, estão todas concluídas. Mesma indagação que eu fiz com o irmão Sérgio, eu vou fazer aqui pro senhor. Amém. Qual é o conselho que o irmão daria pro jovem que está agora está nos assistindo, está videologado com a gente, que precisa buscar uma direção de Deus? Qual é? Vamos supor que tem um líder lá de jejum e oração que está buscando uma direção de Deus. O que o senhor diria para ele? Glória a Deus. Bom, eu quero fazer das minhas palavras o que Jesus disse. Em Mateus capítulo 26, no versículo 41. A Bíblia fala que Jesus se volta aos seus discípulos, ele estava ali no Getsemane e fala, vigiai e orai. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Então, antes de Jesus falar isso, a gente vê nos capítulos anteriores que fala sobre toda uma catástrofe que iria vir sobre a terra. Fome, rumores de guerra, pestilência, tantos desastres. E Jesus fala algo muito interessante. Vigiai e orai. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que eu digo? Apesar de tantas dificuldades hoje, nós temos que fazer o que Jesus disse. Vigiar e orar. Estar na presença dele. E tudo aquilo que a gente precisar, meu Deus, aqui na nossa área o pilar não está funcionando, mas tem que funcionar. Não está ali para enfeite, né? Tem que funcionar. Porque quando o jovem ora, quando o jovem jejua, é um jovem que tem sensibilidade espiritual, é um jovem que não teme as coisas que vão vir. Claro que a gente é um ser humano, nós somos seres humanos. A tendência nossa é nos afastar de Deus. A limitação, né? Sim, a Bíblia diz, vigiai e orai. Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual é a tendência da carne? É nós estarmos longe de Deus, nós estarmos afastados da presença de Deus. Então, sempre buscar a direção de Deus para tudo. Para tudo, para tudo. Não importa o que for. Porque todas as áreas da nossa vida que a gente vai colocando nas mãos de Deus, Ele vai abençoando. Agora, se tem certas áreas da minha vida que aqui Deus não precisa, tá tudo bem. É um perigo, né? Porque Deus, Ele não conhece só o hoje, Ele conhece o eternamente. Ele é o eterno. Sim. Então, o meu conselho é esse. Vamos fazer o que Jesus disse, vigiar e orar. Estar preparado para tudo, vamos dizer assim, o que pode acontecer com nossas vidas. A gente não tem o que temer. Se Jesus está conosco, né? O que diremos? Verdade, né? O resto é fichinha. Glória a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, nós glorificamos a Deus, né? Pela vida desse moço, irmão Wellington. Amém, glória a Deus. Que Deus continue lhe usando, meu irmão. Amém. Continue sendo uma ferramenta nas mãos de Deus para desempenhar todo o seu projeto. Nós vamos estar louvando ao Senhor agora nesse momento, então. Né? Logo mais tem novidade, tem surpresa para vocês aí. Glória a Continue conectados conosco. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Glória a Deus, nós estaremos louvando ao Senhor e você aí na sua casa, ou onde estiver, louve a Deus conosco. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu vim
te entregar a chave do meu coração. Te convido pra fazer morada aqui dentro de mim. Eu te dou meu louvor, os meus dons são pra ti. E se a voz me faltar, meu silêncio se tornar a canção. Minhas lágrimas serão gotas de adoração pra tirar do deserto toda a servidão. De Joelhos eu venço as tribulações no deserto. Seja minha canção. Então vem fazer morada aqui dentro de mim. Vem, pode entrar, pois és bem-vindo aqui. Então vem, ocupa esse lugar que é só seu. Vem, toma minha vida, pois sou teu. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. minhas lágrimas serão gotas de adoração pra tirar do deserto toda a servidão. De joelhos eu venço as tribulações no deserto. Seja minha canção. Então vem fazer morada aqui dentro de mim. Vem, pode entrar, pois és bem-vindo aqui. Então vem, ocupa esse lugar que é só seu. Vem, toma minha vida, pois sou teu. Te louvamos para sempre, te adoramos para sempre. Aleluia. Santo, santo, te louvamos para sempre. Então vem fazer morada aqui dentro de mim. Vem, pode entrar, pois és bem-vindo aqui. Então vem, ocupa esse lugar que é só seu. Vem, toma minha vida, pois sou teu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nos levantamos para clamar, nos
desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, 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 Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como um fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar. Glória a Deus. Vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus. Não fique à parte, louve a Deus conosco. Aleluia. Glória a Deus. Creia que Deus está agindo aí no seu lar, onde você estiver nesta hora, no carro, no trânsito, Deus está agindo aí. Glória a Deus. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor quebra todos os cedros. Tua voz ecoa a majestade. Tua voz ecoa a santidade. Com poder como um trovão, ouço tua voz, trazendo cura e libertação. Ouço tua voz, quebra os grilhões, alivia os aflitos, transforma os doentes e oprimidos ao som da tua voz, ao som da tua voz. O teu poder faz o inferno tremer, nada e nenhum mal pode prevalecer. Ao som da tua voz, ao som da tua voz. Com poder como um trovão, ouço tua voz, trazendo cura e libertação. Ouço tua voz, quebra os grilhões, alivia os aflitos, transforma os doentes e oprimidos ao som da tua voz, ao som da tua voz. O teu poder faz o inferno tremer, nada e nenhum mal pode prevalecer. Ao som da tua voz, ao som da tua voz. Quebra os grilhões, alivia os aflitos, transforma os doentes e oprimidos ao som da tua voz, ao som da tua voz. O teu poder faz o inferno tremer, nada e nenhum mal pode prevalecer. Ao som da tua voz, ao som da tua voz, ao som da tua voz,
ao som da tua voz, ao som da tua voz, ao som da tua voz. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Santo é o nome de Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como um povo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, 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 Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Estamos aqui de novo, agora eu estou aqui com o irmão auxiliar, irmão Guilherme Vargas. Irmão Guilherme Vargas, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Diácono Marcos Júnior, paz do Senhor a todos que nos acompanham nesta noite. Glória a Deus. Irmão Guilherme Vargas, já que nós estamos falando sobre atividades da juventude, eu vou falar que é uma coisa que aconteceu uma vez, que ficou marcado para mim, que foi um daqueles dias que a gente resolveu visitar a casa de um jovem, né? Não sei se o irmão vai se lembrar. Eu vou falar que o irmão vai se lembrar. Foi muito interessante, irmãos, que a gente... Olha quando o Espírito de Deus nos inquieta, né? Estava lá inquietado, daí eu mandei uma mensagem para esse rapaz aqui, irmão Guilherme. Eu falei, irmão, vamos visitar a casa de um visitante que apareceu lá na igreja lá. Vamos lá ver se ele vai querer vir na igreja de novo, né? E aí tu te lembra, irmão Guilherme? Foi num domingo de tarde, né? E a gente foi nessa casa. Chegamos lá, o endereço estava errado. Não era um endereço. Chegamos lá procurando o Paulo, o nome do rapaz que morava lá era Roberto. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Quebrei meu celular. O irmão Guilherme deixou cair. Na época era um telefone bem caro, né, irmão Guilherme? Caiu de quina o telefone, né? O irmão Guilherme já ficou lutando com o telefone, já com aquele prejuízo. E aí eu falei, irmão Guilherme, a gente acho que perdeu a viagem, vamos lá pra igreja orar, né? E aí te lembra, irmão Guilherme, que o irmão teve, eu acredito que foi uma direção de Deus, né? E aí o irmão se lembra pra onde é que nós fomos? Irmão, nós estávamos visitando esse jovem, a gente foi na casa dele, batemos palma, buzinemos o carro e nada dele nos recepcionar. E me veio no pensamento na hora, creio que foi Deus direcionando aquele momento. O meu primo. Eu, irmão Júnior, tem meu primo que mora aqui na rua de trás, o que tu acha de nós ali? Visitar ele e convidar pro culto. Mas não sei se ele vai estar em casa. Eu falei, não sei se ele vai estar em casa, porque ele é meio
meio aprisionado nas coisas deste mundo, aí não sei se ele vai estar em casa, mas quando o Júnior, não, vamos ali, Júnior de boa vontade, não, vamos ali, encostamos o carro e... Irmãos, nós chegamos lá, olha a importância, né? Nós chegamos lá e aquele rapaz, o primo do irmão Guilherme, que eu não me recordo o nome agora, Eduardo, o nome dele, né? Ele estava lá numa situação que ele disse nitidamente para nós que ele estava num estado desesperador e ele disse que já estava já preparando ali uma forma de cometer o suicídio. E ele disse assim, irmão Guilherme, que eu me lembro, se eu errar que o irmão me corrige, me faz recordar direito. Ele disse assim, ó, eu disse se Deus me amasse ou tinha algo comigo ainda, na simplicidade dessas palavras, ele disse assim, que se Deus tinha alguma coisa com ele, Deus ia mandar alguém lá na casa dele. E nessa hora chega nós lá, irmão Guilherme. Eu fiquei apavorado com aquilo, irmãos. Fiquei apavorado. quando nós encostamos o carro e buzinamos, e eu desci do carro, Eduardo, e ele veio aos prantos, né, chorando, lágrimas e lágrimas. Eu vi agora que Deus existe, e se ajoelhou ali na nossa frente, e abriu o portão para nós entrar, e nós, não, vamos pro culto. Temos nosso culto de jovens, né? Naquela época nós não enfrentava a pandemia, tínhamos o culto uma vez por mês na congregação. Sim. E naquele dia nós fazíamos umas visitas, eu e o seu irmão, e depois nós íamos para o evangelismo. Nós saímos mais cedo dos nossos lares para fazer visita e depois fazer o evangelismo. E Deus, ele nos direcionou até a casa daquele jovem. E aquele jovem, que nem o irmão Júnior disse, ele estava pronto para tirar sua vida e disse, se Deus amasse ele verdadeiramente, alguém ele ia aparecer ali. lá. Meu Deus, e alguém foi nosso, irmão Foi Guilherme. nós. Eu fiquei impactado aquele dia que a gente escuta muita experiência que as pessoas têm, né? Conto. E aí a gente fica pensando, né? Mas quando acontece com nós, as coisas são totalmente diferentes. E aí eu me lembro que a gente conseguiu levar aquele jovem para a igreja, né, irmão Guilherme? Ele foi lá, ficou no ensaio, fez até o evangelismo com nós, né? Nós falamos para ele assim, vamos com nós pro culto. Ele, não, vamos, vem buscar eu depois aqui. Daí eu fui lá, chamei o irmão Júnior pra rua e falei, não, Júnior, se nós deixar ele pra depois, ele vai inventar uma desculpa e não vai. Eu fui lá e disse assim, Eduardo, vai lá, toma teu banho, te arruma que nós vamos sair agora. Daí Foi ele, tremendo. não, mas eu não tenho roupa. Não, te arruma e vai com a roupa que tu tem. E ele já foi lá, tomou um banho, já penteou o cabelo. E olha que coisa foi tremenda, né? faceiro pro evangelismo com nós. Daí nós até paramos com a visita naquele momento, tomamos um café com ele, porque ele tava com fome. Ele tava com muita fome. Eu, tô com fome. Não, então vamos parar. Nós fizemos um lanche lá. lanche. E começamos a escutar o que ele tinha pra falar pra nós, né, irmão Guilherme? E ele disse que tava a semana toda, droga, e muita droga, e muita droga. E nós, não, então te arruma aí, vamos pro culto com nós e fica com nós ali. Daí ele foi lá com nós, ficou faceiro no culto. Deus operou na vida dele, Deus agiu tremendamente na vida dele naquela noite. E creio que Deus ainda vai realizar uma grande obra, né? Irmão Guilherme, é que nem o irmão Hélio tu tava falando aqui, às vezes é aquela sementinha que é lançada, né? Sim. Eu creio que naquele dia ficou marcado pra nós, né? Imagina pra ele. Eu tenho certeza que aquilo ali foi só o começo, né? De um grande projeto que Deus tem pra operar na vida daquele moço, né? E pra mostrar pra nós, irmão Guilherme, que Deus, Deus ele não depende, mas ele conta com a gente, né? Sim. Nós estarmos dispostos a fazer aquilo que ele nos manda fazer, mesmo sem a gente entender, né? Que coisas tremendas que acontecem, né, irmãos? Dito isso, então, irmão Guilherme, vou apresentar melhor o irmão Guilherme, um obreiro da nossa área, que é um dos nossos líderes ali também, da congregação Contel, né? Nós tínhamos mais 2 líderes para trazer, que não puderam estar aqui por motivos emergenciais, né? Então eu vou estar dando a palavra para o irmão Guilherme para estar nos relatando como estão as atividades da juventude lá, irmão Guilherme. Como que o irmão qual é a estratégia que Deus tem lhe dado, como que o irmão tem agido. Conta para nós um pouquinho. Nós estamos ali na Contel, irmão, assim como o senhor acompanha também. Nós estamos com 25 jovens hoje na Contel. Sim. Fixos nos ensaios, fixos nas reuniões. Nós temos o nosso grupo de jovens ali, nós mandamos a mensagem, amanhã às 5 horas temos que estar na congregação para reunião.
4h30 os jovens já estão lá na porta mandando mensagem. Onde é que tu tá, irmão Guilherme? Tem que Não, abrir eu tô a igreja. chegando que me atrasei um pouco, mas eu tô chegando. Estamos lá, nos reunimos às 5 horas, 6 horas. Se tiver que fazer uma oração, assim como o irmão Wellington comentou ali, o irmão Wellington é um jovem lá da congregação Contel. O irmão Wellington marca as consagração, marca as vigílias, com grande alegria e disponibilidade. Os jovens da Contel vão alegres. Tem que ver alegria, irmão Júnior, quando tu dá uma oportunidade para um jovem cantar. Mesmo ele não sabendo cantar, como tem que cantar, eles cantam com alegria. Tive uma vontade, né? Eu fico alegre. E Deus tem operado tremendamente nos nossos cultos. Deus tem batizado jovens. Deus tem renovado a juventude. Deus tem operado. Muitos jovens chegam lá, a gente dá a oportunidade para os jovens louvar, eles vêm e pegam os instrumentos. Eu nem sabia que eles tocavam. E vão lá, tocam melhor que muitos aí. Eu fico apavorado. Mas eu nem sabia que tocava. Não, eu estou ensaiando em casa. Esse período de pandemia que para muitos dizem que é um problema, os jovens estão aproveitando para fazer coisas novas. Glória a Deus. Eles estão aproveitando esse lema que a juventude tem, Deus na frente, estão colocando Deus na frente deste problema que estão enfrentando. Glória a Deus. Estão aprendendo a tocar teclado, estão aprendendo a tocar violão. Sábado retrasado, uma moça ganhou uma oportunidade ali na congregação, foi pro teclado. Eu nem sabia que tocava, tocou o teclado. Glória a Deus. Sábado passado, essa moça ganhou a oportunidade para louvar, pegou violão. Irmão, tu toca? Eu tô aprendendo na pandemia. Glória a Deus, ele tem operado lá na congregação Contel. Muito interessante, né, irmão? Desculpa atrapalhar, mas muito interessante, irmão Guilherme. Nessa época, os jovens estarem, né, investindo o seu tempo numa coisa que vai ser usada para a obra de Deus. Um dos grandes problemas, já foi falado aqui, né? Não vou limitar o assunto. Um dos grandes problemas se chama hoje redes sociais, né? O consumidor de tempo, que se for usado de forma errada, vira um grande inimigo chamado celular, né? Então, irmão Guilherme, a gente vê hoje jovens deixando o celular, deixando as redes sociais de lado para aprender um instrumento, para ler um livro, né? Essa moça que estava tocando ali agora, a jovem Júlia, ela é da congregação Ideal. Ela também, me lembro que ela não sabia tocar nada, né? Foi aprendendo aos poucos, hoje toca melhor que nós, que nem estava dizendo o irmão Guilherme. Então, coisa boa, irmão Guilherme, quando tem uma juventude, né, incentivada, que deixa as coisas supérfluas, que não são prioridades, para fazer aquilo que verdadeiramente vai trazer algum valor para sua vida espiritual. E ali na congregação Contel, irmão Júnior, a gente procura dar oportunidade para todos os jovens trabalhar. Mesmo nós temos bastante jovens, não podemos oportunizar todos no culto. Deus me deu uma estratégia de nos cultos ali para não ter o movimento de qualquer jovem chegar e pegar um copo d'água. Eu uso todo um culto um jovem diferente para pegar um copo d'água para alcançar para o jovem. Todo culto eu boto um jovem diferente a medir a febre na porta. Todo culto eu boto um jovem diferente a recepcionar os visitantes. Eu tenho passado para os jovens aquilo que eu aprendi. Sim. Paulo ele diz, tu porém permanece naquilo que aprendeste. Eu procuro ensinar aquilo que eu aprendi. Tudo que eu aprendi com o senhor, com o presbítero Lucas, Sim. com o nosso pastor Carlos Erni, com o nosso encarregado presbítero Jeff, eu procuro passar para os jovens hoje na congregação Contel. Para que eles venham se sentir com uma liberdade imensa de dar liberdade para o Espírito Santo e fazer aquilo que agrade a Deus na sua congregação. Glória a Deus. Irmão Guilherme, é claro que ele está falando aqui da congregação Contel, mas como eu já disse aqui para os irmãos, a gente trabalha lá padronizado. Então, praticamente, o que ele falar aqui é o que a gente segue nas outras congregações também. Por exemplo, que hora começa o ensaio lá do Coral da Juventude, irmão Guilherme? Começa às 18 horas, mas com a 18 situação horas. da pandemia que agora mudou a bandeira, estamos dando início às 17 horas, 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, daí o jovem chega lá, já tem um ensaio, daí depois do ensaio... Tem reunião, agora com essa situação da bandeira preta, nós estamos ensaiando somente meia hora. Meia hora. Está tendo ensaio das 5 da tarde às 5h30, das 5h30 às 18 reunião, e às 18 nós damos início a um culto de louvor e adoração. Glória a Deus. Lembrando que agora nós estamos com esse horário limitado, né? Então o nosso culto termina no máximo ali 7h10, 7h20, né? Às 17h10, 17h19, quer dizer, perdão. Mais tardar, 19h20, nós já estamos encerrando, por causa que nós temos um decreto ali que só nos permite fazer culto até às 20 horas, né? Então, o pessoal, antes das 20 horas, já está em casa, né? Mas nós sempre trabalhamos assim, né, irmão Guilherme? Tendo um período de 1 hora de ensaio para o coral, depois tem mais na base de 40, 50 minutos
a nossa reunião, que nem o irmão Guilherme falou aqui. E nessa reunião os pilares trabalham, né, irmão Guilherme? Como é que é feita as reuniões? Daí começa com a chamada, com a secretária da juventude, realiza a chamada dos jovens que estão presentes, desde o ensaio, na reunião. Depois vem os pilares de comunicação, dando uma palavra. O pilar de ensino, deixando um estudo para os jovens, que isso é muito importante hoje. Tem o pilar operacional, que é o pilar que é responsável da organização da igreja. Organização da igreja. Eles deixam a sua palavra, incentivando os jovens a, após o término do culto, pegar o seu papel toalha com álcool e limpar as cadeiras. Higienizar isso é muito essas cadeiras, importante, isso. Daí depois vem o próprio irmão Wellington com o pilar de jejum e oração, assume, nos levando à oração. E tirando isso, os líderes dão a palavra da reunião, tratando alguns assuntos importantes com os jovens. É interessante esse período, né, de oração antes do culto, né, irmão Guilherme? Muito, muito bom, porque te dá uma liberdade já desde o início. Quando entramos na igreja, a gente já sente uma liberdade. Eu sempre aprendi com o pastor, com o nosso pastor, que a igreja tem que chegar e tem que ver a gente orando, né? Então, quando tu entra na igreja, a gente mesmo já teve essa experiência, né, de acontecer alguma coisa, a gente chegar atrasado no culto e a gente chega ali na hora da oração, tá aquele exército clamando, a gente já sente aquele impacto, né? Então é muito diferente quando a gente chega numa igreja e as pessoas não estão orando, e a diferença, né, do impacto espiritual quando a gente chega na igreja e coloca o nosso pé dentro de um lugar que as pessoas estão clamando a Deus, né? A gente já sente um impacto tremendo, né? E isso é bom que nesse momento que estamos enfrentando, Deus tem direcionado muitos almas, muitos visitantes para a igreja. E quando os visitantes entram e vê jovens orando e clamando num sábado, muda totalmente o ambiente, muda totalmente o pensamento daquela pessoa que está nos visitando. Ó, aqui é uma igreja diferente. Aqui os jovens eles estão com seus joelhos dobrados e não estão conversando. Sim. Não estão presos em uma rede social dentro Sim. da igreja. Tem uma prioridade, né, na vida dos jovens que é diferente do padrão que o mundo oferece. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu falei numa vigília uma vez, na nossa vigília que a gente teve agora, mês passado, que uma vez um dos nossos vizinhos me perguntou, né? Me perguntou o que a gente fazia para ter a atenção dos jovens por tanto tempo dentro de uma igreja. E ele usou a expressão assim para mim: como é que vocês fazem para deixar os jovens aí? Porque eu vejo que vocês chegam aí entre 4 e meia e ficam até depois das 10, claro, isso antes da pandemia, né? Antes dos decretos. Vocês ficam até depois das 10 horas, o que vocês fazem aí dentro? Eu falei, eu não vou ter muito argumento para te dizer, mas eu sei te dizer que Deus está dentro dessa igreja, né? E Deus, quando Deus está no lugar, as técnicas humanas, a mentalidade humana não precisa, né, ser colocado em pauta. Deus age, né, de uma forma que a gente fica sem argumento. O que eu pude dizer para ele é que a presença de Deus tem estado no nosso culto, né? E aí as coisas acontecem. E os jovens eles ficam se questionando, né? Por que tem que acabar o culto? É. Por que nós temos que ir embora agora com esse problema, com esse período de ir embora mais cedo da igreja? Por que tem que acabar o culto mais cedo? O culto estava maravilhoso. Cada que acaba os cultos lá na congregação Contel, onde eu tenho estado mais, em relação à liderança, acaba o culto, assim, aquela liberdade espiritual, os jovens vêm, irmão Guilherme, por que nós temos que ir para casa? Por que o culto se encerrou? Quando o coral da juventude canta lá na nossa congregação, meu Deus, eu fico maravilhado em ver os jovens louvando, né? Eu vejo assim, irmão Guilherme, vejo, e também é algo que a palavra de Deus nos mostra, que há uma sede maior das pessoas nessa época, né? Nem o irmão estava falando sobre visitantes. As pessoas elas estão sedentas, né? Há uma sede maior, né? Claro, há também uma grande onda de mundanismo que a gente tem que lutar diariamente, que nos incentiva e luta para a gente cruzar os braços, né? E se entregar à mesmice, ao desleixo. Mas também há uma sede maior, né? Imagina, irmão Guilherme, a visão que eu tenho, assim, de um pós-pandemia é que as pessoas vão saber valorizar mais as coisas. Valorizar aquele tempo
de estar dentro da casa do De Senhor. estar na presença de Deus, né? Vamos valorizar mais uma atividade. né? Porque tem uma grande porcentagem que usa esse período que estamos enfrentando para não ir à igreja. Sim. Com medo. Ah, com medo de um vírus. Sim, o vírus é perigoso. Mas o melhor lugar que devemos estar É na casa é de na Deus. casa do Senhor. É na casa de Deus. Irmão Guilherme, suas considerações finais. A gente está correndo ali por causa do tempo. Dá um conselho aí, deixa uma palavra de incentivo para os líderes que estão nos ouvindo agora. Eu aprendi muito com um familiar meu, que ele é pastor. Ele sempre me deu esse conselho de Paulo a Timóteo. Ele dizia para mim, Guilherme, tu permanece naquilo que tu aprendeu, porque o nosso descanso ele não é aqui. Glória a Deus. Se o teu pastor, o teu líder, ele te instrui para o caminho que tu deve andar, siga esse conselho, siga esse caminho, porque é o melhor caminho em que se deve prosseguir. Se tiver que ficar 24 horas dentro da igreja fazendo a obra de Deus, faça com alegria. Que nem eu digo para os jovens, sorria, independente do problema que está enfrentando. Seja alegre. Paulo lhe diz, como é que é? Alegrai-vos Regozijai-vos no no Senhor. Digo-vos, pois, novamente, regozijai-vos. Alegre-se no Senhor. Faça a obra do Senhor com alegria. Faça com disposição. Se o teu líder precisar de alguma coisa, eu estou aqui, meu líder. Eu estou disposto porque aquele que está à frente de ti está fazendo. Então tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Siga o exemplo. Permaneça no exemplo. Buscando sempre a vontade de Deus. E essa nós já vamos estar louvando o Senhor uma vez mais, mas irmão Guilherme, esse conselho que Paulo dá para Timóteo é muito interessante, que Paulo está dentro da prisão, né, prestes a morrer, abandonado pela igreja, ele está sozinho, ele diz, né, acho que agora não me recordo muito bem, mas para acrescentar, ele diz para Timóteo que só Lucas está com ele. Está praticamente sozinho ali, sentenciado à pena de morte, né? E aí olha o conselho que Paulo dá para Timóteo. Para mim é um mandamento, irmão Guilherme. É um mandamento, é uma ordem, né? Tu, porém, permanece. Mostrando também a questão da dificuldade que a gente tem de ter uma constância na presença de Deus, né, irmão Guilherme? Daí, a gente tem uma dificuldade, né? colocando um pouco a mais, daí tu diz, só Lucas está comigo. E ele cita o exemplo, Demas me desamparou amando o presente século. Muitos te abandonam para amar aquilo que está acontecendo, ou aquilo que está ocorrendo. Sim. Amando o sucesso. Mas se tem um contigo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Seja firme, seja constante, né? Olha o conselho que Paulo está dando para nós. Permanecer na presença de Deus, Aleluia. independentemente das circunstâncias. Obrigado, irmão Guilherme, que Deus abençoe e Glória a continue Deus. te usando. Nós vamos estar louvando a Deus uma vez mais agora. Aleluia. Logo a mais nós voltamos. Nós vamos vencer com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para
para avançar. Nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente. Quando as lutas vierem contra ti, irmão, insista, ainda não é o fim. A tua fé mesmo fraca, ela é forte, destrói muralhas. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder, o crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, fazendo dormir. Ele ora no local se o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas, na unção de Deus. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Você vai ver, você vai vencer. Na unção de Deus e no seu poder, o crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, fazendo dormir. Ele ora no local se o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas, na unção de Deus. O crente cheio da unção manda a glória pra cima e recebe poder.
Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus na cova, fazendo dormir. Ele ora no local se o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Se vier o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por cima das águas. Não são de Deus. Não são de Deus. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha, Deus na... Glórias ao nome do Senhor. Nós vamos estar então agora falando um pouquinho dos irmãos que fizeram a sua participação aqui no chat. Quem é que vai fazer aqui, irmão Guilherme? Pode falar quem está participando. Quem participou com nós nesta noite do programa foi a irmã Laura Moraes, lá da Canoas Leste, a irmã Brenda Moraes Dias, irmão Mateus Santos, Eberson Oliveira, Raíssa Aires Rodrigues, o irmão Alexandre Goulart, da cidade de Espumoso, a irmã Tacielen Soares, irmão Alexandre Júnior, Tauane Machado, Ângel Duarte, o irmão Silas, a irmã Sara Nostrani, a irmã Miriam Moraes,
a irmã Silvia Peretti, o irmão Marcos Dávila, a irmã Tayla Fagundes, o irmão Alberto Jeremias, lá da nossa congregação Contel, a irmã Tainá Cobalt, lá da Contel, a irmã Ana Júlia, Elisama Abigail, Daniele Pereira, a irmã Jaqueline Souza, a irmã Gabriele Rossano, Carol Arruda, vamos ver quem mais aqui, a irmã Natália Ortiz, Vitória Scheffer, Comunicação, Juventude Banco Inglês, vamos ver mais alguém aqui, o irmão David Maia, da cidade de Taquara, a irmã Laís Lima, da congregação Contel, a irmã Ana Paula Tormes, de Parobé, a irmã Rosa Rossano está acompanhando, a irmã Dariana Taborda, o irmão Marcos Dávila, a irmã Thalita Isabel, e são muitos os irmãos que nos acompanham, o irmão Gesiel Schmidt está acompanhando, a irmã Ashley Alves, e demais são aqueles que nos acompanham, que estão nos acompanhando desde o início e estão encerrando o programa conosco nesta noite. Glórias a Deus, irmãos. Nós somos gratos a Deus pela vida dos nossos irmãos. Temos um pedido de oração também, irmão Sérgio, né? Vamos estar orando, então. Logo mais vamos estar fazendo nossas considerações finais. Isso aí, eu quero convidar você, então, que nos acompanha. Vamos estar orando. Tem alguns pedidos de oração que chegaram até nós. Temos aqui por oração por cura, pela irmã Olávia e família, e também temos oração por Silvia Letícia da Silva, que por saúde física e espiritual, o irmão Márcio também, enfim, a família da irmã Silvia, vamos estar orando. E se você tem um pedido de oração e crê que Deus ele pode realizar o milagre na tua vida, seja na sua casa, se você exercer a sua fé, eu tenho certeza que Deus ele pode e quer ter um encontro contigo. Então eu te convido, feche os teus olhos, vamos estar orando então. Soberano Deus e Pai que estás no céu, aqui em tua presença, Pai. No final, Deus, dessa programação aqui estamos, Deus, e te louvamos porque até aqui o Senhor esteve conosco, porque o Senhor sempre está conosco, Pai, em todos os momentos. Deus, e nesse momento agora, Pai, eu quero te colocar diante da Tua presença, essas pessoas que exerceram a sua fé, Deus, e realizaram um pedido de oração, Deus. Pai, eu te peço, eu não sei qual o problema específico, eu não posso ajudar ela fisicamente, mas Pai, o Senhor sabe, o Senhor conhece, Aleluia. O Senhor pode mudar a situação, o quadro, a história. Pai, eu te peço, vai de encontro a essas vidas, também esse irmão que está junto, sintonizado conosco, Pai, e porventura tem colocado diante da Tua presença alguma necessidade, eu te peço, Pai, venha, vai de encontro a essas vidas, Deus, consola os seus corações, alivia, Deus, o fardo sobre a vida deles e abençoa, Deus, realizando o milagre em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, amém e amém. Glórias a Deus, nós cremos que Deus está agindo, né, no nosso meio e vai estar entrando com a providência na vida de cada irmão que precisa de um milagre, de uma ação poderosa da parte de Deus. Aleluia. E da nossa parte nós queremos agradecer então uma vez mais pela participação de cada irmão. Deus glorifique o nome dele na vida de cada um de vocês. E nós queremos encerrar esse programa dizendo: Deus na frente. Deus abençoe, meus Aleluia. irmãos. Prepara-nos com armas espirituais, vamos vencer.